Esse microfone aqui gosta de chiar comigo. Tem coisas na vida que é interessantíssimas. E a gente está num tempo que a gente tem tendência a viver a vida dos outros. Falo isso em casa, porque eu cobro das minhas crianças, que às vezes se habituam a ver vídeo. Na verdade, são crianças vivendo e elas só assistem as crianças a viver. Crianças brincando com filhos, crianças abrindo presentes, e elas ficam ali focadas. Eu fico assim a pensar realmente muito tempo as pessoas não vivem a própria vida e convivendo a vida do outro. E qual o problema nisso? O problema nisso é porque a vida é feita de experiências. Não vai ser ruins, é isso que nos amadurece. É isso que nos faz crescer e conhecer mais do nosso Deus. Essa semana foi a última semana de férias lá das minhas meninas. E aí a Kelly pediu para que a gente fosse sair um pouco. E vamos ali numa cidade que vocês conhecem, né? Friburgo. Tem muitas coisas interessantes que tem que fazer em Friburgo, além do frio, é você ir naquele teleférico. Quem já foi lá para o teleférico? Só eu fui. Achei que era muito comum isso aqui. Eu já tinha ido cansado de casa, estou cansado, pastor. Eu vou aqui e tal. Enfim, aí o teleférico, se vocês não conhecem, ele é uma cadeira de ferro, só tem uma grade presa num cabo de aço que vai até o topo do morro. Você chega no centro da cidade, numa praça, e o teleférico fica lá, ele não para você sentar. E eu tinha falado com a Kelly, você quer? Já fui, vamos sim. Ela aí, eu mesmo. Não, né? Eu não tenho medo. Quem fala que não tem medo ali, eu acho que é mentira. Eu não tenho medo de altura. Se você cair, vai se machucar, você vai morrer. E aí ela falou assim, não tá, você vai com a Isabelle e eu vou com o Rafael. O problema assim, porque realmente tem que ter cuidado, é uma cadeira que se ela quiser, ela escorrega e para a sola de lado. Enfim, nos posicionamos, a cadeira veio e está o moço falando, olha, eu vou botar sua filha e você senta. Claro, só que a cadeira não para. Ela vai, passa lá atrás, vem, te pega e você abaixa o pé e vai embora. E foi assim que fez. Ele botou a Isabelle lá sentada e falou assim, pai, ó, tá indo, eu estou aqui, não. Sentei, baixei a grade, abracei a Isabelle, ela está segurando, aí, enquanto está meio metro no chão, muito tranquilo, os pezinhos balançando, e aí eu falando para ela, olha, olha as árvores, vamos sentir algum macaquinho, para ela se concentrar em alguma coisa, porque com certeza o medo ia bater. Não foi diferente. Eu estou falando, estou vendo que ela está falando também, mas qual macaquinho? Tem macaquinho? Daqui a pouco ela foi falando mais baixo, e eu o telefone no alto. E realmente, o primeiro lance é bater uns 10, 15 metros de altura, com o pezinho balançando. Né? Você realmente, se você olha para baixo, eu trabalho um bom tempo com altura, eu sei que isso dá uma vertigem, dá uma aflição, dá aquela sensação ruim. E ali a minha filha foi, ela parou de falar. Assim, daí ela se olhando para baixo, e eu falei assim, filha, olha para frente. Aí ela fala, estou com medo. Ela só foi isso, estou com medo. Eu falei, sim, é normal, mas ó, o pai está te segurando, entendeu? Ela já não balançava mais o pezinho estava congelado. Eu falei, olha para frente, filho. Se a gente ficar olhando para baixo, vai ficar com medo. Mas olha onde nós vamos chegar. Olha para frente. Olha lá. Tá vendo lá? A gente vai chegar lá, aquelas árvores. Tá vendo lá? Vamos ver se a gente vê algum macaquinho. E ela olhava, baixava a cabeça, olhava, baixava a cabeça. E aí depois ela chega perto das árvores, né? Diminui um pouco a altura, cai para 5 metros, né? 8 metros. Então, se sente um pouco mais confiável. E aí acabou a viagem. Mas o que eu queria dizer com isso? Porque assim, eu vejo para a vida que assim, se a gente não olhar para o alto, ficar olhando só para o problema, só para a altura, o medo nos paralisa. Você não sai daquele cima. Você não consegue sair daquele lugar. Você fica ali naquele ciclo vicioso, daquele medo, que não faz você ir. Não faz você enxergar. O que faz a gente passar pelo medo é saber que existe um alto. E isso é muito importante para todos nós. É importante você saber que existe um alto na sua vida. E quando você tiver medo, quando você estiver inseguro, e quando você se decepcionar com alguma situação, quando você falhar em outras, lembre-se de
que existe um alvo. E é justamente por olhar para ele que essas coisas passam. Porque o mal é circunstancial. Subimos, chegou lá, ela brincou, e nós descemos assim, vamos ver como é que vai ser para descer. Nós descemos, ela falou que estava com medo. Estava com medo, né? Mas não falou, como falou no início. Criança que experimentou o medo e aprendeu a morrer. E assim Deus faz conosco. Então viva. E são as experiências da vida que nos fazem amadurecer a nossa comunhão com Deus. Amém? Zacarias 10, vamos dar sequência à exposição do livro de Zacarias. Eu quero ler para os irmãos, a minha versão é diferente da que vai estar projetada para vocês, mas acompanhe a leitura de Zacarias 10, que diz assim: peçam ao Senhor chuva na primavera, pois Ele forma as nuvens de tempestade, e Ele enviará aguaceiros para que todos os campos se tornem pastos verdes. Os ídolos do lar dão conselhos inúteis, os adivinhadores só predizem mentiras, e os que interpretam sonhos proclamam falsidade que não trazem nenhuma consolação. Por isso meu povo anda sem rumo, como ovelhas perdidas que não têm pastor. Minha ira arde contra seus pastores, e eu castigarei esses líderes, pois o Senhor dos Exércitos chegou para cuidar de Judá, seu rebanho. Ele a tornará forte e glorioso, como um majestoso cavalo na batalha. De Judá virão a pedra angular, a estaca da tenda, o arco para a batalha, e todos os governantes. Serão como guerreiros poderosos na batalha, que pisam os inimigos na lama sob seus pés, pois o Senhor está com eles na luta, e derrubarão até os cavaleiros do inimigo. Fortalecerei Judá e livrarei Israel. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Será como se eu nunca os houvesse rejeitado, pois eu sou o Senhor, seu Deus, e ouvirei seus clamores. Os habitantes de Israel serão como guerreiros poderosos, e seu coração se alegrará como se fosse pelo vinho. Seus filhos também verão isso e exultarão. Sim, seu coração se alegrará no Senhor. Quando eu assobiar para eles, virão até mim, pois os resgatei. Eles crescerão e se tornarão numerosos como antes. Embora eu os tenha espalhado entre as nações, ainda se lembrarão de mim nas terras distantes. Eles e seus filhos sobreviverão e voltarão para Israel. Eu os trarei de volta do Egito e os juntei da Síria. Eu os estabelecerei outra vez em Gileade, no Líbano, até que não haja mais espaço para todos. Passarão pelo mar da aflição, pois as ondas do mar serão contidas e as águas do Nilo secarão. O orgulho da Síria será abatido e o domínio do Egito chegará ao fim. Por meu poder fortalecerei meu povo e pela autoridade de meu nome viverão. Eu, o Senhor, falei. A palavra do Senhor no nosso coração. O texto retrata um novo bloco em Zacarias. Nós vimos a partir do capítulo 9 que há uma diferença até o capítulo 8, falando sobre as visões de Zacarias, e dentro dessas visões um contexto de se restabelecer na terra, retornar do exílio, e aí traz então ali a visão de como Deus estava provendo ao seu povo. Agora, a partir do capítulo 9, encontramos blocos distintos, blocos que não necessariamente se aplicam a esse tempo específico do exílio, do retorno do exílio, mas ele se estende ao período do exílio e pós-exílio. Então, é um texto que se aplica a ambos os momentos da história do povo. E aqui no capítulo 10 encontramos um momento onde Deus vai desafiar e mostrar ao seu povo uma situação que eu poderia começar perguntando para você nessa noite. Quem são os pastores na sua vida? Porque pastores aqui, a tradução coloca como pastores, mais à frente diz os líderes, é justamente aqueles que influenciam. Poderia ser um chefe, poderia ser um pai, poderia ser uma mãe, poderia ser um amigo que lidera um grupo de amigos, pessoas que estão à frente liderando ou influenciando. Esses são os pastores aqui mencionados. Tanto que ele diz que lideram para a dispersão, lideram para o que é errado, lideram para aquilo que não agrada a Deus, e eles vão pagar pelo que fazem. Mas a minha pergunta volta então àquilo que eu quero que você pense.
Quem lidera o seu coração? Quem é que te influencia? Quem é que governa? Quem vocês seguem? Quando eu olho para esse texto, eu fiquei pensando como poderia trazer para aplicar na nossa atualidade. E aí o texto fala justamente das influências, de como o povo de Deus foi influenciado e como o povo de Deus se deixou influenciar. E dentro disso acabou tomando decisões erradas, influenciados para o erro, influenciados para o pecado. Essa postura, olhando então para a nossa própria realidade, verificamos que muitos de nós olhamos para as redes sociais como referência de conduta, de escolha e de opiniões. É muito comum ver como que no nosso tempo surgiu, por exemplo, uma expressão que traz isso nos influências, que tem um objetivo somente de influenciar. Com isso, dependendo do seu nível de influência, eles recebem patrocínios, ganham dinheiro para isso. Porque eles conseguem captar a atenção das pessoas e de alguma forma se comunicar com elas, tocando em seus corações. Com isso eles vendem, com isso eles criam teorias, estilos de vida, com isso eles fazem com que as pessoas passem a sonhar os sonhos delas. Observe que o texto diz que justamente sobre aqueles que viviam nesse tempo, que eram profetas, pastores, adivinhadores e pessoas que revelavam sonhos. Quando eu olho para esse conjunto de situações aqui apresentadas, eu rapidamente faço um link sobre essa realidade de quem são os profetas hoje, quem são os que constroem os sonhos hoje, quem são os que adivinham circunstâncias hoje, se não o Google, se não os rios do Instagram. Quantos de nós nos guiamos e construímos nossos sonhos a partir dessas influências? É isso que Deus está falando. O meu povo é influenciado. Nós também somos influenciados. E a pergunta fica justamente essa, né? E quem é que te influencia? Quem é que de alguma forma toca o seu coração? Quem é que consegue te convencer de que a vida deve ser assim ou assado? Quem é que faz você sonhar com determinadas coisas? Quem é que construiu essa sua perspectiva de vida? Essa realidade apresentada aqui no texto diz que esses influenciadores, que eram os que interpretavam os sonhos, que eram os falsos profetas, que eram aqueles que prediziam mentiras, que influenciavam o povo e manipulavam o povo, levavam o povo a dispersões. Levavam o povo a não viver a realidade da vida, mas viver em ilusões, correndo atrás do vento, como gosto muito de mencionar. Pessoas que construíram a vida ou perderam tempo simplesmente em busca de coisas com as quais elas viram por uma timeline, ou por um rios, ou por uma pesquisa no Google, e acreditaram naquilo e construíram os seus sonhos, construíram os seus projetos, construíram suas perspectivas de vida a partir dessas influências. Deus está dizendo que essas influências encontradas aqui no texto, e nesse contexto, há mais ou menos aí, vamos botar aí 2.500 anos atrás, você já tinha também pessoas influenciando. Mas existem influências por lá. E eu quero aplicar esse texto trazendo essa pergunta. Quem são os seus influenciadores? A quem vocês seguem? Quem constrói os seus sonhos e objetivos da sua vida? Quem? É maravilhoso olhar para esse texto e mostrar que Deus, mesmo encontrando o seu povo disperso pelas influências ruins, mesmo encontrando ovelhas sem pastor, agora o próprio Deus diz que Ele vai ser o pastor dessas ovelhas, que Ele vai reagrupar essas ovelhas, que Ele vai reunir esse rebanho e que Ele vai nessa ação trazer clareza à mente do seu povo, para que então, não mais influenciado por essas artimanhas do mundo, agora o povo pudesse somente olhar para Deus e encontrar nele o refrigério para a sua alma, encontrar nele a construção dos seus sonhos, encontrar nele o sentido para viver. Com isso, Deus então muda essa realidade das ovelhas sem pastor, se tornando Ele mesmo o pastor das nossas vidas.
Deus está dizendo para nós, Vinícius, que assim, eu quero influenciar você. Você já ouviu adivinhadores de sonhos, você já ouviu falsos profetas, você já ouviu um monte de outras opiniões, você já fez pesquisa no Google, você já liu, já olha semanalmente tantas horas nos rios dos Instagrams e Facebooks da vida, você está sempre buscando, e agora Deus diz assim, agora eu quero que você pare, e agora entenda que eu vou ser esse rio na sua vida. Eu quero ser essa timeline que te influencia. Eu quero ser esse lugar de pesquisa. E quando você tem as suas inseguranças, enquanto você quer construir os seus projetos, e quando você quer planejar a sua vida, quando você quer tirar dúvida, que você busque em mim. Então Deus está sendo muito claro no seu povo. Deus está querendo dar um basta, pessoal. Ou eu sou o único influenciador, ou vocês vão continuar construindo ídolos em suas casas. Vocês vão continuar vivendo de queda em queda, de precipício em precipício. Vocês vão continuar nesse ciclo vicioso da perdição. Verifique então que dentro dessa manifestação Deus traz uma forma com a qual quer aplicar as nossas vidas nesta noite. E eu queria que a gente fosse bem atento a isso, porque eu digo para vocês que hoje o celular tem um recurso interessante. Ele diz para você quantas horas você gasta em determinados aplicativos, não é verdade? Você já está lá para ver? É só eu que fico, né? Eu vou parar de perguntar para vocês me respondem. Né? Nós temos, o celular te diz, você ficou tantas horas no Facebook, você ficou tantas horas no Instagram, você ficou tantas horas no aplicativo de editor de texto. Ele te dá ali quanto tempo você gasta semanalmente, você pode pedir até diário, ele vai te dar essas informações. E quando a gente para ver esses números, a gente, uau, eu gasto muito tempo com algumas coisas. E se eu faço um paralelo para ver, bem, quem me influencia mais? Com quem mais eu tenho contato, não é verdade? Até aquilo me incomodou. Parei, olhei e disse, eu acho que se eu somar todas essas horas aqui, não vai dar o tempo que eu gasto orando, buscando a influência de Deus. Isso me trouxe vergonha. Por isso essa palavra se torna tão oportuna para a minha vida. Eu espero que seja para a sua também. A primeira coisa que Deus vai mostrar nesse texto, a gente pode olhar e verificar isso de forma muito marcante, quando ele registra no verso 3, é que o povo está disperso, mas Deus age para reunir o seu povo. A esperança não está perdida de que as nossas mais escolhas, que as nossas influências do nosso coração talvez esteja já corrompido por tantas influências do mundo, a nossa mente talvez esteja somente projetando coisas que o mundo deseja que a gente projete. O fato é que Deus diz que agora Ele vai agir como nosso pastor, nos reunindo novamente. O próprio Deus vai agir para promover a sua vontade em nossas vidas. O próprio Deus é que vem ao nosso encontro e tira as escamas dos nossos olhos e nos faz enxergar agora a verdade. Para que não sejamos mais manipulados como marionetes, levados de um lado para o outro, pelas potestades do mal, que querem sim nos dominar e nos manipular, de fazer com que a gente não enxergue as coisas grandiosas de um reino, de um Deus vivo, mas continue escravo das paixões desse mundo. Por isso, louvado seja Deus, que Ele age. E é isso que Ele diz, eu vou agir, porque o povo está cego, porque nós estamos cegos. Porque nós estamos achando que o que nós projetamos nos nossos sonhos, a nossa perspectiva de vida, está correta. A gente não consegue enxergar se Deus não vir e tirar as escamas dos nossos olhos e mostrar para nós realmente a nossa miséria. Essa semana assisti um filme e tem uma cena no filme que um dos atores usa uma frase, uma pessoa fala, frase interessante, vou falar ela qualquer dia desse em uma mesa de jantar. E vou falar então agora aqui com os irmãos. E
uma cena de um jantar familiar, e aquele jantar, como todo jantar familiar, tem momentos que tocam coisas muito familiares, muito pessoais, aí o jantar às vezes fica um pouco tenso. E aquele homem, ele tinha afirmado uma coisa, disse que ele colocou e disse que algo era assim, ó, essa coisa é assim. E na conversa do jantar, ele foi desbancado do que ele tinha dito. A pessoa, um dos membros da família, disse que ele estava errado e mostrou por que ele estava errado. Ele poderia ter acabado com o jantar. Ele poderia ter refutado ou então tentado ali, de alguma forma, degladiar com o seu opositor teórico naquela mesa. Mas ele para, e essa aqui é a cena que me chama a atenção, ele para e diz assim: que bom que eu estou errado, porque isso me ensina a ser mais humilde. E eles continuam jantando. Aquele homem não acabou com o jantar porque foi refutado por um membro da família. Mas ele faz essa expressão: que bom que eu estou errado, porque isso me ensina a ser humilde. E isso é maravilhoso, porque quando Deus age, Deus vem para expor as nossas faltas, Deus vem para expor os nossos erros, e que cada um de nós possamos, então, assim, que bom que Deus agiu para mostrar que eu estou errado, para que então agora eu possa ser humilde para viver uma nova experiência com Deus. Para dizer: Senhor, é verdade, eu estava cego, eu estava perdido, eu estava encantado com as influências desse mundo. Meus sonhos e meus projetos estavam todos calcados nas coisas que o mundo coloca como vitória e como sucesso. Eu só pensava nessas coisas, mas louvado seja o teu santo nome, que me mostrou que eu estou errado. Porque isso me faz viver uma vida diferente. Deus age para mudar a sua vida. Deus age para jogar por terra as influências erradas. Deus age para você. A segunda observação que podemos trazer no texto é que sobre essa ação de Deus existe uma resistência inimiga. O mal não vai ceder fácil. O mal não vai permitir que a verdade seja comunicada. O mal não vai querer que de alguma forma as pessoas sejam libertas da manipulação. Afinal de contas, a ideia da potestade do mal é justamente conseguir influenciar as pessoas para que elas não encontrem o caminho de vida, para que elas não cheguem a viver uma vida de adoração e serviço ao Deus vivo. O que o mundo quer, o que o inimigo quer, é justamente nos ocupar, para que o tempo passe e a gente não viva o que realmente devemos viver. O texto então nos mostra que a resistência chega ao ponto de combate. O texto nos mostra que o próprio Deus agora vai à guerra. O próprio Deus vai agora guerrear para que a gente seja liberto. Essa imagem de guerra e de luta é justamente para nos mostrar que a nossa liberdade não foi conquistada meramente pelo ato de dizer: se agora você é livre. Não, alguém teve que lutar pela sua vida. Alguém teve que guerrear para que você fosse livre. Alguém teve que pagar o preço para que agora então eu e você pudéssemos, como o apóstolo Paulo declarou, agora livre, eu decido me acorrentar a Cristo. A pessoa livre pode decidir. Essa imagem que mostra que o inimigo vai resistir a toda ação de libertação. Poderíamos aqui enumerar várias situações sociais que restringem a vida humana, que limitam o ser humano de viver a beleza da criação, que limitam o ser humano a viver a beleza da misericórdia, do amor, da verdade, da compaixão, que limitam o ser humano a viver somente em busca dos seus próprios desejos mais baixos que o ser humano tem. Se você parar para pensar, quais são os grandes incentivos que esses influenciadores colocam? O que ele está te desafiando a fazer? Ou você correr atrás de dinheiro, porque o sucesso é somente quem alcança dinheiro. Como se o sucesso da vida fosse isso. Se fosse assim, uma pessoa jovem, um ator, no auge da sua carreira e em crescimento, não se jogaria de um andar de um prédio. Isso aconteceu essa semana. Não é dinheiro. A Groenlândia tem o maior índice
de desenvolvimento humano. Lá as pessoas têm um percentual per capita altíssimo, mas o índice de suicídio lá também é altíssimo. Não é dinheiro que dá a realidade de sucesso, mas a gente vê isso constantemente. É isso que às vezes a gente verifica. Verificamos nessas timelines também, trazendo esse aspecto do dinheiro. O outro lado daquilo que é muito ofertado é o sexo. É a exposição de corpo das mulheres bonitas e saradas, com decote, ou sem, às vezes até sem decote, né? Sem, literalmente. Homens que devem seguir o mesmo rumo, também de exposição física, de força, de vigor. Observe que esses são as coisas que essas influências do mundo querem colocar, que são as coisas mais baixas do ser humano. Mas quando você desafia alguém a refletir sobre um texto, ela tem dificuldade. Quando você desafia alguém a se parecer com o seu Criador, como, por exemplo, sendo Deus o detentor de toda a sabedoria, sendo Ele a própria sabedoria, desafia cada um de nós também sermos sábios. Mas verifique como as pessoas hoje têm dificuldade de lidar com as experiências da vida. Como elas desistem da vida facilmente por causa das lutas e dificuldades que enfrentam, enquanto, na verdade, essas lutas e dificuldades são caminhos pelos quais eu e você somos lapidados. Somos tratados por Deus. Somos quebrantados. Mas não conseguimos às vezes, aprender nem com as nossas lágrimas. O inimigo ele vai resistir para que você não enxergue o caminho que Deus te oferece. Porque a verdade liberta. Haverá uma resistência. E qual é a sua busca? Um terceiro aspecto a ser observado no texto, pensando sobre esse ato da influência. Deus quer mostrar para nós, então, que Ele age para nos libertar, para tirar as escamas dos nossos olhos. O inimigo vai resistir, mas Deus vai guerrear e vai lutar, e já tem lutado e já lutou para te fazer o vencedor e te libertar. Deus agora mostra que o próprio povo também vai ser a sua arma. O próprio povo vai ser fortalecido para combater como soldados nesse mundo das trevas. É maravilhoso olhar para isso, porque Deus nos liberta agora para que a gente também seja bênção onde quer que nós estejamos. Deus nos dá visão para que agora a gente possa também conduzir aqueles que estão cegos para que venham a enxergar também. Deus nos tira das trevas e nos faz luz para que agora eu e você possamos iluminar em meio às trevas, mostrando a este mundo que há paz sim, e que essa paz verdadeira está em Cristo Jesus. Não é a paz que o mundo oferece. Somos chamados agora a servir a Deus abençoando o mundo com o nosso testemunho, sendo diferente. Nosso sucesso não é o que o mundo coloca como sucesso. Os nossos prazeres não é o que o mundo coloca como os prazeres que devem ser. E é interessantíssimo, naquela passagem que vocês conhecem, quando então os discípulos chegam lá com o lanche que eles tinham ido buscar, e Jesus tinha tido um diálogo com a mulher samaritana, e depois então ele chega com o lanche, Senhor, está aqui o seu lanche, ele diz, Senhor, eu não quero mais lanchar. E os discípulos, como assim? O Senhor não comeu nada? Tem horas que o Senhor não come nada? Como o Senhor não quer? Ele diz, porque o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Era abençoar vidas. Isso é que alimentava Afonso. Esse é o meu alimento. Não é um hambúrguer. Não é meramente satisfazer a nossa barriga, porque essa é a perspectiva do mundo. Alegra aquele que pode encher a barriga, alegra aquele que pode ter dinheiro na conta, alegra aquele... Isso é uma falácia. Para nós, Deus nos mostra que a alegria é viver a vida que Deus quer que a gente viva. A alegria é fazer a vontade do Pai. E é isso que Deus nos chama nessa noite. Eu e você somos agora soldados de Deus para viver para a glória dEle, dissipando as trevas, libertando os que estão cativos e mostrando que existe vida. E a vida não precisa ser como o mundo coloca, uma vida de opressão, de subjugação, uma vida de humilhação, uma vida de prostituição, mas uma vida de liberdade daquele que nos chama a viver a integridade do ser. De vivermos o verdadeiro amor, de sermos sinceros e justos, de viver a vontade de Deus, e poder chegar no final da vida assim, eu combati o bom combate, eu vivi a vida que Deus me deu.
bênção. Porque o que se espera de todo nascido é que ele viva. Quando nasce o neném, a mãe não quer que ele viva. Quando Deus nos faz nascer de novo, porque Ele quer que a gente viva. E viva para a glória dEle. Sendo influenciado por Ele. E não pelas coisas desse mundo. Observe então como isso é importantíssimo para todos nós. Um último aspecto que eu quero ser mencionado aqui é que o Senhor coloca no verso 9, dizendo assim: se lembrarão, eles e seus filhos. A manifestação da família retratada aos filhos era para mostrar algo que eu e você precisamos entender. Se o povo estava no exílio, mas continuava dando filhos, o povo poderia pensar assim: nós estamos aqui, Deus nos abandonou, Deus não cuida de nós, nós perdemos. Mas eles continuavam dando filhos. E Deus estava mostrando assim: se vocês continuam tendo filhos, é porque eu não vou acabar com vocês. Se Deus quisesse acabar com a minha família, era só deixar ele que é estéril. E a gente não ia mais conseguir ter filhos. Se Deus quisesse acabar com o seu povo, era só deixar o povo estéril. E acabou. Não quero mais, esse povo vai acabar. E acabaria. Mas ele registra aqui: eles se lembrarão. Eles e seus filhos. Quando Deus coloca os filhos aqui, Deus estava mostrando que Ele continuava abençoando o seu povo. E eu queria que vocês, junto comigo, agora pensassem justamente nisso. Deus estava conscientizando: olha, eu estou com vocês. Eu sempre estive com vocês. Eu nunca deixei vocês. Se vocês existem, é porque eu ainda continuo abençoando vocês. Deus queria dar consciência para que eles olhassem para o cotidiano, para a vida, olhassem para as suas crianças assim: realmente, Deus continua nos abençoando. Eu e você poderíamos rapidamente aqui fazer uma autoanálise e verificar no nosso cotidiano, na nossa vida, as mãos de Deus operando para nos dar segurança. As mãos de Deus operando para nos renovar as forças. As mãos de Deus operando para nos levar e nos trazer em paz. As mãos de Deus operando, guardando a nossa casa, livrando os nossos filhos. As mãos de Deus operando. Se você não consegue ver isso, realmente, quem rege o seu coração não é Deus. Mas se você consegue ver a mão de Deus na sua vida, Deus está dizendo assim: por que você não pode? Vocês foram para o exílio e eu estou lá com vocês. E vocês foram para lá por causa do pecado de vocês. Porque eu ainda disse que não era para viverem assim. Mas vocês não ouviram, vocês preferiram os influenciadores desse mundo. E seguiram o caminho. Pecaram. Mas mesmo lá eu estive com vocês. Mesmo lá eu sustentei vocês. E agora Deus disse: vocês duvidam que eu amo vocês? Vocês duvidam que eu estou com vocês? Quem aqui diria que nunca foi guardado por Deus? Quem aqui não teria um testemunho assim: olha, já passei por situações e via Deus me sustentando? Quem aqui não teria várias e várias situações para contar? Então quem aqui não vai ouvir essa voz de Deus dizendo: confia em mim, deixa eu te influenciar. Passa a timeline da minha palavra. Está passando eu hoje tenho celular, tem vídeo no celular, dá para você passar mesmo. Curte as minhas mensagens. Procure em mim. Por que você não acredita? Por que você não se entrega? Por que é sempre difícil? Deus coloca o povo num checkmate. Deus diz assim: realmente o Senhor nos deu um checkmate mental. Como poderíamos dizer que não é isso? Realmente o Senhor nos ama. Realmente o Senhor tem cuidado de nós até aqui. E
realmente, às vezes, a gente tem sido influenciado pelo mundo e não pelo Senhor. Simplesmente porque tampamos os ouvidos para o que o Senhor diz e abrimos os olhos e os ouvidos para o que o mundo diz. Realmente porque gastamos muito tempo correndo atrás daquilo que o mundo diz que a gente deve correr atrás e negligenciando aquilo que o Senhor nos manda realmente viver. Queridos irmãos, concluindo a nossa palavra, chegamos ao momento de nos perguntar novamente: quem são os seus influenciadores? A quem vocês seguem? O que você curte? Isso vai construir os seus sonhos. Isso vai construir os objetivos da sua vida. Isso vai fazer com que você tenha perspectivas. Por isso, nessa noite, Deus nos chama a ter Ele como influenciador, a seguir Ele, porque então Ele vai construir os nossos sonhos, os nossos objetivos, voltado na palavra dele. Quem você segue? Quem te influencia? Seja Deus influenciando a tua vida. Seja Deus. Curva sua cabeça. Vamos nesse momento falar com o Senhor e dizer: Senhor, às vezes aquele influenciador fala muito mais no meu coração do que realmente eu paro para ouvir uma voz. Às vezes eu vejo frases de autoajuda e torno essas frases como totens da minha semana, mas não gasto tempo lendo a tua palavra. Não procuro na tua palavra uma verdade para a minha vida. Isso foi mais uma pergunta. Nos perdoa. Muito obrigado por mostrar para nós que a gente está gastando muito tempo com coisas ruins. Muito obrigado, Senhor, por mostrar que realmente o mundo, o inimigo, ele quer nos influenciar, ele quer dominar nossos sentimentos, nosso coração, ele quer nos escravizar de acordo com as paixões deste mundo. Mas louvado seja o teu santo nome, Senhor, que age em nosso favor, que vem em nosso socorro. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos, edifica o nosso coração na rocha que é Cristo Jesus. E preenche, Senhor, toda a nossa mente com a tua palavra. Para que os nossos sonhos, os nossos objetivos, toda a nossa perspectiva de vida seja vista e vivida de acordo com a tua palavra. Nós nos colocamos em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus, o Senhor nos abençoe.